e desabrigo caminho para o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Olá, muito boa tarde. Estamos começando o Asfepel Comunidade, aqui nas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM e também mandando o seu conteúdo jornalístico pelo site o www.radiocom.org.br. As informações do sindicato você sabe lá na página, no site o www.asufepel.com.br. O Asfepel Comunidade tem o oferecimento do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. Agora são 15 horas e 10 minutos, você muito bem ligado aqui na Rádio Com. No dia 17, a categoria deliberou aí por greve dos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Pelotas. Vamos aos seguintes destaques. Categoria delibera greve a partir do dia 17 de outubro. Tais da Universidade Federal de Pelotas participam de atos reivindicando aí a sua contrariedade frente aos desmandos do governo federal, incluindo a PEC 241, projeto de emenda à Constituição que destroça os direitos da sociedade organizada. Estas e outras informações a partir de agora aqui na Rádio Com e o programa Asfepel Comunidade. Aguentar a chuva de agosto que desmandou. Muito bem, estamos começando o Asfepel Comunidade aqui na Rádio Com. É importante você ter este veículo sempre à sua disposição através do 3222-1571. Entre em contato com a Rádio Com e ajude a fazer a emissora que é da gente, o conteúdo alternativo aqui da cidade de Pelotas. Traga sua marca e ajude a construir a emissora, a Rádio Com, que é aí bancada pelos sindicatos organizados aí em Pelotas. Como disse há pouco, a categoria deliberou greve a partir do dia 17. Na segunda-feira, a categoria, os servidores técnicos administrativos, fizeram uma greve. Importante salientar que é uma greve puxada pelo município. A Fazubra, a federação, ainda não pautou a greve chamada a greve geral. Então, uma greve pautada começando aqui pelo sindicato em Pelotas. Recebemos aqui representantes tanto das comissões quanto também do comando de greve aqui de Pelotas. Começar apresentando o Francisco Arduin. O Francisco faz parte aí do comando de greve. Tem mais 3 pessoas para apresentar. Vamos começar pelo Francisco Arduin. É um prazer estar recebendo um amigo e começar perguntando os motivos que levam a categoria a fazer uma greve, sendo que 2015 fez uma greve de 133 dias. É importante falar os motivos, quais eles seriam, hein, Francisco? Uma boa tarde para ti, bem-vindo aqui à Rádio Com e o programa Asfepel Comunidade. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar fazendo esse esclarecimento e muito mais que esclarecimento é desvelar, tirar o véu, mostrar a verdade que está posta, né, através dessa medida impopular, autoritária, do presidente Temer, do presidente interino, né, que através desse projeto de emenda constitucional 241 retira direitos fundamentais e sociais da sociedade como um todo, no trato de políticas públicas, principalmente da educação e saúde,
E nesse sentido, então, e tá até na defesa da própria universidade, que a PEC ela diminui as verbas, né, de forma considerativa e que impede, então, até um funcionamento, né, integral e integrador que tem que ter uma universidade, que é a questão não só permitir o acesso dos alunos, né, mas a permanência e até o sucesso. E passa, então, por bolsas, né, projetos de bolsas e a questão do restaurante e tantas outras atividades, né, que vai permitir, então, nossos alunos e a própria comunidade universitária o acesso, a permanência e o sucesso. É verdade, Francisco Arduin, ao longo do programa eu estava conversando um pouquinho mais com ele, dizia assim, 17 graus na Grande Princesa do Sul, até tava brigando com a internet aqui, viu, Darcy Cardoso? Agora eu consegui, 17 graus na Grande Princesa do Sul, também presente aqui nos estúdios da Rádio Com, a Rosana Pereira, ela me disse assim, é Rosana, não Rosane, então tá, Rosana Pereira, e presente nos estúdios da Rádio Com, também a Terena. E depois eu vou pedir para ela dizer o sobrenome, que eu não vou conseguir dizer no ar, não, certo? Não vou conseguir. Ela está com um bebê também, um bebezinho de 2 anos aqui nos estúdios da Rádio Com, e viemos falar um pouquinho desse projeto aí que destroça aí o Serviço Federal e as leis trabalhistas. Rosana, muito prazer estar te recebendo aqui no programa, nosso FEPEL Comunidade, falar dessa proposta que congela os investimentos, não só na educação, mas na saúde, no emprego, para os próximos 20 anos. Uma proposta do governo ilegítimo de Michel Temer, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque na verdade o voto foi para a ex-presidenta da República, a Dilma Rousseff, mais de 54 milhões de votos. Projeto que passa por ele, e a aprovação que já está em primeiro bloco, em primeiro turno, e eles queriam, olha aqui, ontem o parlamento, em uma reunião às pressas, eles queriam votar o segundo turno desta PEC, que aprova essa PEC, no dia 19, ou seja, amanhã. Mais um golpe dentro do golpe, viu, Francisco Arduin? Então, Rosana, foi o que se conseguiu tirar, pelo menos, os partidos de oposição junto à Câmara, que se mantivesse a data do dia 24 de outubro para votação em segundo turno da PEC 241. É importante salientar também que depois dessa aprovação junto ao Parlamento, esse projeto segue para a sanção do Senado Federal em mais 2 votações, primeiro e segundo turno. Queria que tu falasse um pouquinho disso e nos remete a Pelotas, onde a SUFPEL puxa uma greve através da categoria, os técnicos administrativos. Qual o sentimento, hein, Rosana? Uma boa tarde para ti, seja bem-vinda ao programa A SUFPEL Comunidade. Boa tarde, Jorge, é um prazer estar aqui no programa, né? Como os colegas falaram já, né, tu e o outro colega do comando de greve, nós estamos mobilizados, né, a SUFPEL puxando a greve, né, no nível de estado e trazendo em apoio, né, a FURG, que vai entrar amanhã em greve. Nós mobilizados, então, contra a PEC, né, que está aí, né, sendo aprovada agora para o dia 24, em segunda instância, contra o projeto de lei parlamentar 257, que também ataca a educação, os direitos, né, do cidadão, que precisa dos serviços públicos de qualidade. Então, a nossa categoria está mobilizada, e não somente em razão dos benefícios que perderemos, né, como categoria, como servidores públicos, mas muito preocupados com a população em geral, com a população que não tem acesso à saúde privada, que precisa ir ao postinho, que precisa de todo o atendimento, que hoje já é precário, do aluno, né, que hoje está no ensino médio e está pensando em cursar a universidade, de toda essa dificuldade de acesso que ele vai ter à educação, de toda a estrutura que vai deixar de existir. É importante a gente falar que hoje a nossa universidade, ela tem uma situação orçamentária muito deficiente em razão dos cortes que aconteceram ao longo do ano, em que o governo não liberou todo o recurso necessário prometido, né, para a universidade. Então, a nossa universidade tem verba, né, para funcionar até agosto. Com esses cortes, né, já acontecendo no presente, nós imaginamos como vai ficar o futuro com a aprovação dessa PEC. Então, é necessário que todos se conscientizem, venham à luta, e que a gente saia um pouquinho da zona de conforto de pensar somente
no nosso serviço, nas nossas atribuições, de que modo isso vai me prejudicar ou não, que a gente possa pensar um pouquinho no todo, porque todos nós vamos ter parentes, amigos, familiares que vão precisar do SUS, que precisam de uma educação pública gratuita, então todos nós de alguma forma vamos ser afetados. É importante a conscientização de todos. Uma luta que não é só dos servidores técnicos administrativos. A gente informações que chegam de Brasília, daqui a pouco o Darcy, que esteve em Natal, na última semana, aliás, linda Natal, que ele fala do primeiro encontro de aposentados, a definição, vai falar comigo. Antes eu queria falar com a Terena Coglin, ajuda, Terena Coglin? Isso, Coglin. Muito bem. A Terena, uma também das integrantes do comando de greve aqui de Pelotas, estávamos em reunião. É importante também salientar 2 reuniões. Primeira reunião na manhã, a partir das 8h30, segunda chamada às 9 horas, e a avaliação. A avaliação às 17 horas. A avaliação de todo dia e como é que vai se pautar o próximo dia de luta, as atividades. Então, todos convidados, servidores técnicos administrativos, óbvio, né, Francisco? Aí existe uma categoria que não tem problema nenhum em se juntar aos outros movimentos, mas essas reuniões são específicas para os servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Pelotas. Sempre às 8h30, de segunda a sexta-feira, 8h30, em primeira convocação, e a segunda convocação às 9 horas. Segunda chamada, né? E ao final, às 17 horas, uma avaliação. E todo o comando reunido para pautar as próximas atividades dos dias seguintes. Terena, muito prazer estar te recebendo aqui no ASUFEPEL Comunidade, um programa do sindicato, só para te dizer que já tem 1 ano o ASUFEPEL Comunidade, e já recebe aí o reconhecimento a nível municipal, mas também a nacional. Isso é bem interessante e importante para que a gente consiga continuar trabalhando. As pautas em motivos da greve, a PEC 241, esse projeto de emenda à Constituição que retira os direitos dos trabalhadores, também a lei da terceirização, a PLP 257, que está aclopada, está aglutinada junto com a 241, que também vai afetar não só os técnicos, mas também os alunos, os discentes, em todas as esferas, sejam elas municipal, estadual ou federal. A gente já tem informação de que o IFSUL já está ocupado. Tem mais de 100 alunos da Darcy Cardoso ocupando o IFSUL. Inclusive, ontem, como atividade de greve, o comando tirou fazer uma participação junto ao IFSUL aqui de Pelotas, o Instituto Sul-Rio-Grandense. A partir disso, Terena, queria que tu falasse um pouquinho os motivos que te levam e a categoria a estar em greve. Uma boa tarde para ti, seja bem-vinda ao ASUFEPEL Comunidade. Boa tarde, eu queria agradecer pela oportunidade e acho importante a categoria ter esse espaço para se pronunciar e manifestar e colocar a população a par da nossa luta, do trabalho que a gente desenvolve. Bom, a greve está aí, não foi uma greve fácil de se chamar, porque não veio uma chamada nacional. A gente resolveu tomar essa iniciativa para começar a conscientizar a população do que essa PEC, que é chamada até de PEC da morte, de tão avassaladora que ela é, para tentar conscientizar a população dos malefícios que ela pode vir a trazer. Porque o que ela é? Na verdade, ela é um ajuste fiscal, né, que vai afetar diretamente a saúde e a educação, porque ela mexe nas despesas primárias do país, né? Por mais que a gente já tenha os índices estabelecidos na Constituição, essa PEC ela acaba atrelando essas despesas ao índice de preço ao consumidor, né? Que muitas vezes pode ser até mascarado, uma inflação mascarada. Então, esses índices estabelecidos na Constituição podem ficando abaixo do que realmente seria o ideal. Então a categoria está se mobilizando, a gente está tentando conscientizar a população, conscientizar a nossa própria população interna, os docentes, os alunos, porque isso vai afetar por 20 anos a vida de todos, né? Então não é uma questão assim que a gente vai poder resolver daqui a 5, 6 anos. São 20 anos de estagnação, investimentos em saúde e educação. Claro que a gente já tem um déficit atual nessas áreas, então se a gente pensar que por um bom tempo essas áreas vão ficar sem investimentos, a situação vai ficar ainda pior, né? Então acho que a gente tem que cumprir o nosso papel enquanto universidade, cumprir o papel social que a universidade tem, né, de buscar uma condição melhor de vida para toda a sociedade. Então a gente está tentando dar a nossa contribuição e vamos seguir participando.
Muito bem, Terena. É importante, Terena salientou alguns pontos que nos levam realmente a fazer este movimento em prol aí não só da categoria dos tais, mas também de toda a sociedade. Darcy Cardoso esteve há poucos dias, chegou de ontem, lá de Rio Grande do Norte, pô, lá que tá chovendo. Ontem, pô, tá chovendo, imagina lá como não está, aquele sol maravilhoso, praia, muito suco de laranja, o que é? Muita chuva também. Chuva também, muito bem. Primeiro encontro nacional dos aposentados, lá no Rio Grande do Norte, pegamos aí todas essas regiões. Darcy, é um prazer estar te recebendo aqui na Rádio Com novamente, integrante da direção do sindicato, pasta administrativa e financeira, integrante da FASUBRA, pasta dos aposentados. Tu estavas viajando quando a categoria deliberou por greve, mas eu tenho certeza que o teu apoio nessas atividades são essenciais e muito necessários. Queria que tu falasse um pouquinho dessa conjuntura nacional, Darcy, porque a gente vê os sindicatos de base, a grande base da FASUBRA, da nossa federação, fazendo um movimento em prol da defesa, ir contra essa PEC 241 e contra essa PLP 257, a reforma da Previdência, reforma no ensino médio. Queria que tu falasse um pouquinho dessas pautas que rodeiam aí o cenário nacional, Darcy. Muito obrigado pela participação mais uma vez na rádio. Dizer que essa semana passada eu estive em Rio Grande do Norte, no encontro Norte-Nordeste dos aposentados da FASUBRA, aonde foi deliberado esses encontros, foi no encontro nacional que foi em abril desse ano. Teve um encontro nacional e onde foi pautado algum encontro regional para que a categoria possa participar. Categoria que muitas vezes não pode ir a Brasília, mas tem esse encontro regional e o pessoal participa. Então foi muito importante, tinha mais de 150 pessoas nesse encontro, onde foi feita a discussão, um debate, uma avaliação de conjuntura muito importante. De início dos debates foi uma avaliação de conjuntura sobre a política nacional atual até agora, onde participou eu, a Maria Loura, que é de Santa Maria, que é da coordenação, e mais um coordenador geral, o Eufrauzino, conhecido por Batatinha, o Chiquinho conhece bem, o Batatinha, como coordenador geral do sindicato, fazendo uma avaliação de conjuntura. Aonde eu pautei a questão da PEC 241, aonde eu conclamei os aposentados a participar conclamando, participando para essa greve que inclusive foi instalada no momento que eu estava lá. Acho que a categoria acertou em puxar essa greve, porque eu como da direção da FASUBRA participei de várias reuniões do fórum, FONASEF, que chamei o Fórum dos Servidores Públicos Federais, aonde a maioria das outras categorias, tipo Andes e coisa, não aceitavam entrar na greve, queriam uma greve geral. A gente sabe que hoje em dia, para construir uma greve geral, não é muito fácil. Nos anos 80 se conseguiu fazer isso aí, mas de lá para cá é muito difícil construir uma greve geral. Então, no mínimo, uma greve teria que ser do professor da área da educação. E também estavam meio receosos, Sinasef, Andes, estão muito receosos de entrar na greve. A nossa entidade, como sempre foi de luta, já entrou direto na greve, já entrou pautando, que inclusive hoje pela manhã foram a Rio Grande e fazer uma representação aqui de Pelotas para fazer uma discussão na greve lá, e o pessoal aderiu à greve. A partir de amanhã o Rio Grande estará em greve. Isso foi importante, Chiquinho estava lá, Chiquinho, Tereza, Matheus e a Daniela estiveram lá em Rio Grande hoje e ajudaram os companheiros a fazer o debate, a discussão sobre a importância de entrar na greve. Então eles deliberaram entrar na greve amanhã. E isso é muito importante ver que a força do nosso sindicato aqui. A gente está acompanhando a nível nacional toda essa discussão, né, o Francisco? Arduino? Chiquinho. Francisco Arduino. Vamos chamar de Chiquinho? Bom, pode ser. Muito bem, Chiquinho. Chiquinho teve lá, agora eu sei que teve Rio Grande, voltaram de manhã, e meio-dia teve o almoço lá do sindicato, viu, Gurias? Aí depois que eu queria falar do almoço lá, o Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, que é o chefe lá da cozinha, né? Que teve carne de porco, as fritas, teve mais algumas coisas lá. Sempre é um sucesso a comida dele é sempre um sucesso. Muito bem, olha só, vamos fazer o seguinte, agora são 15 horas e 27 minutos, você está muito bem ligado no programa Sufepel Comunidade, temperatura aí na casa dos 17 graus Celsius, previsão para os próximos dias são, na quarta-feira mínima 17, máxima de 24, não tem previsão de chuva, viu? Na quinta-feira mínima 18, máxima de 27 graus.
E na sexta-feira, mínima de 17, máxima de 24 graus. O sábado, mínima de 17, máxima de 25 graus. Fechando a semana, o domingo, mínima 17, máxima 25 graus Celsius. Vamos fazer um rápido intervalo. Já vamos voltar aqui no Osfapel Comunidade, na Rádio Com, para falar muito mais sobre a greve dos pais e as atividades para os próximos dias. Acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam, através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios. Ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A AAPECAM atua através de doações da comunidade. Estenda sua mão e seu coração a esta causa. Acredite na vida. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Ao atacar a educação pública do Estado, Sartori e seus aliados não têm limites. Mesmo após ter firmado um acordo ao final da greve que garante a autonomia das escolas na recuperação das aulas, o governo não aceita o calendário proposto pela comunidade escolar. Nossos professores querem trabalhar, mas Sartori não deixa. Além de desprezar a lei e afrontar os educadores, também prejudica nossos estudantes. Por mais esta irresponsabilidade cometida, Sartori e seus aliados estão reprovados. Uma campanha CPR Sindicato. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Poncha, lonjuras batendo água, e as águas que eu trago nele eram pra mim. Asas de noite em meus ombros sobrando caça, longe das casas ombreada, barra e capim. Faz tempo que eu não me mato meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol te abrir. Faz muitos dias que eu venho bancando o tino, das quatro patas do zanho, peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou.
bem, voltamos aqui na Rádio Com o programa Sufepel Comunidade. Agora são 15 horas e 32 minutos. Temperatura permanece na casa dos 17 graus Celsius. Você sabe, nós estamos altos da Galeria Antunes Maciel. A apresentação do programa A Sufepel Comunidade é deste que nos fala, Aldrovando Jorge. Parte técnica por conta de Gil Fernandes. E a rádio é a Rádio Com 104.5 FM e também disponível pela internet, o www.asufepel.com.br. Insira os nossos aplicativos em celulares, em tablets, smartphones e, claro, pela internet. Muito mais fácil de ter o acesso aqui da Rádio Com. Francisco Arduin, falávamos há pouco sobre a presença do comando de greve do Asufepel em Rio Grande, lá na Aptafurg, que é o sindicato da Universidade Federal do Rio Grande. Queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa nossa participação lá nessa assembleia. Perfeito. Por orientação, então, do comando de greve aqui em Pelotas, né, foi encaminhado, então, que saísse 2 de direção e 2 de base, para estar presente lá na assembleia do Sindicato da Universidade Federal de Pelotas, de Rio Grande, para nós trocar a experiência e mostrar que essa nossa iniciativa de ter entrado em greve, trocar essa experiência com eles lá em Rio Grande. E hoje pela manhã, então, isso foi ontem, tirado da ontem, e saiu então com um representante então da direção do sindicato Pelotas, a Tereza e o Matheus, e da base, o Francisco, que fala aqui, como é o nome da menina? A Daniela. Tá. Aliás, joga muito futebol, viu? Joga demais. E aí, chegando lá, fomos bem recebidos, né? E em seguida nos convidaram então a fazer parte da mesa. E através do Celso, que coordenava lá os trabalhos, lá, pediu então para a gente esclarecer essa nossa iniciativa, esse protagonismo nosso de estar em greve, né? Que aconteceu a partir de segunda, e passar essa experiência para eles. E de pronto, então, nós começamos a conversar e nós 4, cada um fez uma fala lá, e a oportunidade que a gente colocou que isso é uma cruzada. A cruzada não mais em defesa da questão corporativista, né, do funcionário em si, não mais em defesa da própria universidade, que hoje, né, com esses cortes brutais aí, pode até impedir então a continuidade nesse mesmo ano, né, da nossa universidade, e por questão econômica lá que o governo federal deve, né, e não está enviando essas verbas, e vai inviabilizar então qualquer trabalho dentro da universidade, né, desde a manutenção dos trabalhadores, né, terceirizados, com bolsas. Se continuar essa forma, então a universidade nossa vai parar, e não é a nossa, né, todas as universidades do Brasil. E aí começamos a avançar e dizer o seguinte, que políticas públicas não se constroem num dia, são 20 anos no mínimo para construir uma política pública. E assim foi. A história do SUS, Sistema Único de Saúde, por exemplo, a saúde, né, que foi construído pelos movimentos sociais, o movimento de base, foi na década de 70 e foi se consolidar na Constituição de 88. Por esse movimento, por essas discussões e por esses avanços. Por isso que ela é chamada Constituição Cidadã, né, de 88, porque é construído. E aí essa PEC, porque a gente usa a metáfora, rasga a Constituição, que no momento que essa PEC for implementada, e nós não vamos permitir, estamos batendo de frente, no momento que essa PEC for proposta, que a gente tem que lutar aí de frente, por quê? Porque ela retira direitos fundamentais, como a questão da educação, que é inexorável a qualquer um dos seus indivíduos. Ela retira esses direitos e diminui as verbas, retira os direitos, também os direitos sociais, os direitos trabalhistas. Então, ela faz uma salada de fruta que dá para dizer o seguinte, usando a figura, né, do Maquiavel, de um substantivo, né, se transforma no adjetivo, que é maquiavélica. Essa proposta é maquiavélica, porque ela não dá nem as coisinhas aos poucos, mas ela retira de vez todos os direitos conquistados ao longo da história nossa, né, dos movimentos sociais. E a própria universidade viabiliza, então, o acesso, a permanência, o sucesso dos alunos, no tocante que retira as verbas, que congela, como
falou o pessoal anteriormente da minha fala, e congela salários por 20 anos, congela o financiamento das universidades e termina qualquer possibilidade de um serviço público de qualidade, né? Transforma um estado mínimo, mas ao mesmo tempo ele continua cobrando imposto. E a gente, no mínimo, estava esperando cidadania. A gente tem que refletir lá na ponta da cidadania. O que é a cidadania? É as políticas públicas. Políticas públicas é a qualidade de vida. Hoje, por exemplo, se nós cair ou se acidentar em qualquer esquina de Pelotas ou no Brasil, né, automaticamente vai chamar a SAMU, que é do SUS, independente de nós ter convênio ou estar trabalhando. Então, e isso quer dizer o quê? Que isso é um bem, isso é uma felicidade, não para mim, não para o jornalista aqui adrovando, mas para toda a população, toda a comunidade. A própria farmácias populares lá que vendia um preço bem acessível, vai terminar, não tem mais verba, não tem rubrica para a questão da saúde, ou para o SAMU, para a farmácia, e assim vai. A própria educação também retira um direito que é inexorável, que não podemos abrir mão, né? Então é muito triste, é lamentável, e nós estamos fazendo essa cruzada, defendendo então a sociedade, né? A nossa família, o nosso vizinho, dizer basta, não, né? É uma violência, é uma barbárie, né? Um processo de falta de civilização. Quando no momento que tu não consegue mais viver, vão te dar condições materiais, tu viver sem saúde, sem educação, com condições. E é triste, é lamentável, mas é por aí, né? E nós estamos sendo protagonistas e deixando um legado para a nossa família e para a nossa sociedade, dizendo não à PEC 241. Rosânia, somos protagonistas? Nós somos protagonistas dessa iniciativa aqui de Pelotas? Com certeza, Jorge. Inclusive é importante a gente destacar que nós entendemos, né, como categoria, primeiramente, que são necessários os reajustes, né, nas questões fiscais do governo, que realmente o orçamento está no negativo, né? Então, muitos são os cortes que estão sendo feitos, mas nós entendemos que há muitas outras estratégias para colocar o país no eixo, né, em relação às suas finanças. Então, como se usa uma analogia, né, que está correndo aí pelas mídias sociais, se o governo, né, fosse uma família, né, com um casal e filhos, né, eles aplicando a PEC, né, na sua questão financeira, é como se eles cortassem o remédio dos idosos, né, como se eles cortassem a escola das crianças, a creche, né. Então, o governo está tentando fazer o seu ajuste fiscal. Deixa eu só interromper, não, só para finalizar essa ideia. Sim. Esse post ontem nós estávamos aplicando, estava conversando. Sim, muito vamos interessante. Vamos cortar sobre isso. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o uísque, que digamos é superficial, e o pai pode continuar tomando. Ou seja, o que é básico nós cortamos, né? E o uísque a gente continua tomando. Exatamente, obrigada pela complementação, Jorge. Então, o governo quer fazer mais ou menos isso, né? Usando essa história, ele quer cortar os gastos que são a princípio mais fáceis de serem cortados, porque, enfim, precisa uma mobilização muito grande da população para que essa PEC não seja aprovada. Enquanto isso, nós temos a questão tributária do Brasil, né, que precisa entrar em jogo, a sonegação de impostos, né, se isso realmente fosse ser debatido, né, no Congresso, as grandes fortunas, a roubalheira que a gente vê a cada dia. Então, existem outras saídas, outras soluções para esse problema financeiro no Brasil, mas é necessário que a hipocrisia, né, fique um pouco de lado por parte dos nossos políticos e que realmente os interesses do povo mais necessitado estejam em jogo, né, para que eles não façam esse reajuste fiscal em cima dos que mais necessitam. Então essa é uma preocupação nossa. Sem dúvida alguma, Rosana. Inclusive a gente comparar os projetos de governo para ver a diferença de um governo para o outro. De 2003 para cá, a expansão da universidade foi muito grande. Aumentou o número de alunos em toda a universidade, no país inteiro. Muitas obras nas universidades, expansão da universidade, contratação de novos trabalhadores para a universidade. Inclusive, na primeira reunião que teve com o MEC, com esse novo governo golpista aí, a secretária do MEC disse que foi uma vergonha que o Lula fez e a Dilma fez por abrir concurso e contratar mais de 100 mil pessoas para as universidades. O que foi a vergonha que o Lula fez e a Dilma? Abrir concurso e contratar mais de 100 mil pessoas para o Brasil, para todas as universidades do Brasil. E que inchou demais a universidade
e que criou muita universidade desnecessária. Isso é para ver a diferença dos projetos de lei, a diferença de governo de um para o outro. Quer dizer, um governo investe na educação, na saúde, na minha casa, minha vida, para o pobre, o outro quer destruir tudo. Na realidade, é a destruição do serviço público que eles querem. Eles querem sucatear a universidade para privatizar. E a gente sabe que esse governo hoje, o ministro da Educação, o Mendoncinha Filho, é um dos donos das maiores redes de faculdades particulares. Então eles vão sucatear para privatizar. Essa é a ideia desse governo. Infelizmente, a realidade é essa. É sucateamento total da universidade. Sucateando, privatizando e transformando o bem público em quê, hein, Francisco? Pois é, é o momento que transforma, né, reduz, é um Estado mínimo que retira os direitos, né, sociais, fundamentais, mas ao mesmo tempo eu queria trazer para o nosso ouvinte que sexta-feira nós tivemos uma reunião, né, com um auditor federal, né, e que é um dos responsáveis então para a discussão da dívida cidadã, né? Da dívida cidadã. E para nossa surpresa lá, ele clareou assim, com toda a propriedade, de forma bem didática, ele foi bem claro. Ele disse que isso é uma invenção. Essa dívida pública brasileira é uma invenção, isso é ficção. Isso é literatura, isso não é verdade, isso não é história. E foi construído isso aí, né, por mentes que a bem da verdade quer retirar, como o Darcy já falou, a burguesia. Uma vez ela foi contra a população, contra o Brasil, quando achou que o comunismo ia ser invadido aqui no Brasil. No outro minuto, e apoiou a ditadura. No segundo momento, agora, ela realmente está voltando a ser contra a população, né, em geral, porque ela não suporta a ideia, né, da população cada vez mais ter acesso às condições materiais. Transformamos isso, Terena, então, numa guerra de classes? Uma guerra de classes onde o dono do capital, ou seja, o capital estrangeiro, tenta fazer uma manipulação, digamos, em quem corrige ou quem não tem voto, porque na verdade os que estão, né, no poder não têm voto, mas tentam fazer com que eles deliberem para o capital estrangeiro. Acredito que sim, a gente já vivenciou isso na história, né, quando surgiu essa guerra de classes, e é o que está vindo à tona novamente, não que ela tenha terminado, mas eu acho que a gente estava conseguindo amenizar essa diferença, né, e agora o que está tentando se fazer novamente nos parece que é isso, que é segregar essas classes novamente, mais do que já são, né, para que, digamos, cada um saiba se colocar no seu lugar. E o que a gente acho que tem que lutar é justamente contra isso, porque todos são cidadãos, todos têm direito à saúde, à educação, né? E outros artigos também, que na verdade a gente tem que deixar de se contentar com o que nos é ofertado, como se aquilo fosse migalhas, quando na verdade a gente tem direito a tudo. E essa luta de classes, eu acho que ela vai ser necessária, né? Não é demonizar o rico, nem endeusar o pobre. Eu acho que não é por esse lado. A gente tem que achar um meio termo e garantir com que todos os cidadãos tenham seus direitos garantidos, né? A gente tem que fazer com que a gente tenha um país mais justo, menos desigual, e não é assim patrolando a classe trabalhadora, né? As pessoas mais pobres, mais necessitadas, que o país vai sair da crise, até porque essa crise econômica é decorrente de uma crise política criada, a meu modo de ver, né, em certa parte criada, para ter justamente esse contexto que dê força para que o nosso Congresso consiga justificar as medidas que eles estão querendo tomar, patrolando os direitos conquistados na Constituição, né? Então, na verdade, o que se lutou muito para garantir, agora está se criando um contexto para que eles consigam retirar e reduzir esses direitos. A patrola na qual a Terena se refere, Darcy Cardoso, é algo que realmente não podemos admitir. Aí eu te pergunto, qual é o lugar da classe trabalhadora, hein, Darcy? O lugar da classe trabalhadora é na luta, lutando pelos seus direitos. Infelizmente, a gente vê esse governo aí golpista, aonde a gente está sabendo que vão emprestar mais não sei quantos milhões para o FMI e querem que o povo pague o pato. O famoso Fiesp, que não vamos pagar o pato, lembra?
Que crise é essa? A crise é essa. Que crise é essa? Se vão emprestar dinheiro para o FMI, aonde está a crise? Quer dizer, o povo é que vai pagar o pato. Infelizmente é retirado os direitos dos trabalhadores e não deixar o pequeno estudar. Onde houve muita ampliação na universidade, onde os filhos dos trabalhadores poderiam ingressar na universidade, fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, uma odontologia. Muitos se formaram nessa área que era só dos ricos. Era serviço público gratuito, mas era só os ricos que estudavam na universidade pública. Hoje não, hoje tem muito pobre fazendo faculdades, se qualificando. Então, agora, por exemplo, está tendo na mídia, essa mídia golpista que é a Globo, que a Previdência é deficitária. No encontro de aposentados, teve um jurista dizendo que a nossa Previdência não é deficitária. O problema todo é que o governo não repassa a obrigação que ele tem que repassar. Então se torna deficitário. O governo está dando o golpe nos trabalhadores. Essa é a grande dívida da Previdência. Então está tendo uma campanha muito grande para a reforma da Previdência, dizendo que é deficitária e na realidade não é. O que ocorre é que o governo não repassa os recursos que eles teriam que repassar para manter a Previdência de todos os trabalhadores. E é essa a realidade que ocorre no país. E outra coisa, Jorge, é assim, eu hoje estive no comando, depois de chegar eu cheguei ontem de Rio Grande do Norte, e hoje estive no comando local de greve aqui, e fiquei muito satisfeito em ver os jovens que ingressaram na universidade agora na luta, que é aonde a gente está aí lutando pelos jovens que permanecer nesse programa que a gente conseguiu ampliar a universidade, abrir abertura de concurso e querem negar tudo agora. Imagina se passar essa PEC 241, vai congelar concurso por 20 anos. O que adianta esses meninos estudarem na universidade hoje, se não vai ter um futuro para fazer um concurso em qualquer área? Então é isso, e fiquei muito satisfeito. A Amanda, a Rosana está aqui com nós, a Terena, e muitos jovens hoje no comando local de greve, lutando pelo seu ideal, para não retirar dos seus direitos. Rosana, uma coisa bem simples, né? Se eles congelarem, por exemplo, todos os investimentos de saúde, educação, não haver concurso, 20 anos. Vamos pensar num menino de 18 anos, 19, que terminou o ensino médio, fez a graduação, vai fazer 30 lá. Aí eles vão ter que fazer um concurso só com 38 anos, 39 anos. Começar a fazer um concurso com 39 anos. Esse talvez um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. E a gente está tentando dizer para a população se posicionar contra essa PEC, a PEC da maldade, a PEC da morte, ponte do inferno, a ponte do passado. Olha, tem uma série de definições para essa da ponte. Mais ou menos isso? Jorge, a grande preocupação de todos nós é que as pessoas enxerguem por que o congelamento, né? E é claro que as perspectivas para os jovens que hoje estão na universidade, pode ser que esse jovem queira fazer um concurso público, pode ser que não, né? Mas ele também tem que pensar que ao longo do tempo tem a questão dos seus filhos, né? O acesso à universidade pública vai ficar muito mais complicado. Foi, né, aprovado aí no Diário Oficial da União, nós vimos a notícia que as universidades já podem reduzir vagas nos cursos de graduação. Então nós temos uma perspectiva um pouco complicada, né, em relação ao cenário. Hoje as pessoas se preocupam muito que se a PEC não for aprovada, os impostos então, né, vão aumentar. Então é necessário que a conscientização e a luta prossiga, né, porque para mostrar ao governo que nós não vamos aceitar esse tipo de opressão, né, à classe trabalhadora. A questão da educação, né? Hoje, se existe o serviço público, é para dar atenção a um direito da sociedade, né? De ter educação pública gratuita. É por isso que hoje nós estamos aqui, por isso que os cargos, né, públicos existem, e a educação hoje nas universidades não pode ser deixada de lado. Nós estamos no sindicato trabalhando, né, fortemente em reuniões, conscientizando, né, toda a classe trabalhadora. Temos a programação de ir até as unidades, conversar com os alunos, fazer um levantamento, né, das dúvidas maiores, para que todos nós possamos juntos procurar essas explicações, né, que cada um se interesse pelo seu ponto específico, mas que todos nós nos unamos, né, pelo bem-estar geral da nação. É verdade, bem-estar geral da nação. Faltam 10 minutos para as 16 horas. Você está muito bem ligado no programa A Sufepel Comunidade, aqui na Rádio Com 104.5 FM, e também mandando seu conteúdo pela internet, o www.radiocom.org.br. Francisco Arduim, desde o dia 17 o comando foi instalado e nós estamos caminhando
com atividades, com conscientização, através de atos, de reuniões. Queria que tu falasse um pouquinho, colocar esse tema aqui para discussão com a Terena e com a Rosana e também o Darcy. Como é que tu está vendo essa nossa propagação das informações perante o descaso do governo federal? É bem oportuno a tua pergunta. Ainda ontem nós fizemos uma caminhada em direção ao IFSU, apoiando então os estudantes lá que ocuparam, e ao mesmo tempo Rio Grande, lá o sindicato da Universidade Federal de Rio Grande, hoje de manhã na Assembleia, aprovou uma moção de apoio, né, aos alunos que estão ocupando lá, e junto com os pais, né, junto com os professores, de forma bem organizada, séria, competente e responsável. Toda aquela comunidade lá no FISU lá está se organizando lá e dizendo não. Mas eu gostaria de trazer algumas informações que nós temos privilégio dentro da universidade. Por exemplo, dizer o seguinte, que a barragem nossa de Pelotas, se houver muita estiagem, muita seca, há a possibilidade de invadir a água salgada. E como não há manutenção, né, para essa barragem, pode acontecer duas coisas, né? Os arrozeiros não ter água doce, né, para irrigar a sua plantação. A cidade de Rio Grande pode faltar água para a cidade de Rio Grande. Outra, e porque não estão enviando a verba de manutenção e ninguém quer assumir, a universidade por enquanto ela é responsável. Outra coisa é que 40% a crise é dos ricos, mas quem vai estar pagando é o pato, como diz o Darcy, vai ser os pobres, porque 45% tudo que de impostos, tudo ser recolhido aqui, vai ser transferido para o estrangeiro lá. Outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte momento, que a universidade não tiver mais aporte financeiro, como tem até hoje, e está aquém das universidades, o que vai acontecer? Essa população de estudantes que vem de outras cidades, elas não vão vir mais, vai diminuir o comércio. Então vai dar um efeito cascata, que vai ficar ruim para todo mundo. Imagina esse corte por mais 20 anos. Já está ruim como está, imagina cortar por 20 anos. Olha só, estamos terminando o ASUFEPEL Comunidade aqui nas ondas livres da Rádio Com. Francisco Ardum, obrigado pela participação e venha sempre aqui na Rádio Com, viu, Francisco? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez agradeço. Um abraço a todos os ouvintes aí. Muito bem. Senhor Darcy Cardoso, chamar para o comando, para a participação nas atividades de greve, e obrigado pela participação. Obrigado pelo mais uma vez esse espaço que a gente consegue ter aqui na nossa rádio, que é importante, a rádio que é da nosso sindicato, do Sindicato Cultistas, que patrocina essa grande emissora. Dizer que conclamar a categoria a participar das atividades do sindicato. Nós estamos reunindo todos os dias pela manhã no sindicato e espero que categoria no geral participe ativamente, que é muito importante, que a gente não está lutando por salário, a gente está lutando pela defesa do ensino público de gratuito de qualidade. Então que a categoria se conscientize que é importante a participação de todos. Então conclamar a todos que estejam todos os dias no sindicato, nas atividades que a gente vai fazer nessa greve, que vai ser muito importante ter na unidade da categoria. Obrigado. Muito bem. Rosana, a Terena primeiro, estamos com um convidado aqui na rádio, especial. Ele tem 2 anos, ele é uma figuraça. O Lourenço? O Lourenço está passeando, ele já está conhecendo, está debatendo a discussão nesta mesa, onde a gente tem elementos fortíssimos para barrar essa PEC aí 241. Que é o projeto, né, o meu Francisco Ardum? Muito bem. Rosana, queria agradecer a tua participação, Rosana Pereira, servidora técnica administrativa da Universidade Federal de Pelotas, mostrando conhecimento sobre o descaso, os desmandos, as injustiças que estão tentando aplicar no povo, na classe trabalhadora, não só nos técnicos administrativos da UFPEL. Não é uma luta só nossa, mas sim de toda uma comunidade. Agradecer a tua participação aqui na Rádio Com. O microfone está sempre aberto, se quiser participar com várias outras intervenções. Claro, Jorge, muito obrigada. Esse espaço é muito importante, porque a gente tem enfrentamento com a mídia, né, que manipula as informações. Muito obrigada por esse espaço, que a gente possa passar um pouco da nossa realidade. Muito bem, participação fantástica da Rosana. Trazer agora, estamos gravando, Francisco Ardum, vou botar no YouTube, daqui a pouco vai estar rodando, e vamos ver se transformamos o programa de rádio do ASUFEPEL em viral, vamos viralizar ele. Nós temos um post, até para estar apontando aí para nossos ouvintes, temos um post na qual a gente fala um pouquinho da PEC 241,
e também dessa PLP 257 de uma forma bem objetiva. Lá no canal do YouTube do sindicato e também nas redes sociais, nas outras redes sociais, no Facebook e nas duas páginas do sindicato. Esse vídeo já está viralizado, viu, Francisco Arduino? O último informe que nós tivemos, ele já tinha tido mais de 300 mil acessos. Isso é muito, 300 mil acessos. É claro que a nível de Brasil, nossa população é enorme, gigantesca, né? Mas a nível de Pelotas já tem mais do que a população de Pelotas em acesso a esse vídeo. É impressionante. Você está convidado a ir lá na Sofpel Sindicato, na fanpage, e assistir o vídeo, que é bem interessante mesmo. Está uma mensagem direta, simples e adequada para o momento. Terena Coglin, isso, Coglin. Quase que eu erro. Muito bem. Muito obrigado pela participação aqui no Sofpel Comunidade. Importante a participação de vocês que chegam para este movimento agora. O Darcy sempre reforça, e toda a direção do sindicato, que é uma casa de luta. O Sofpel se caracterizou ao longo de sua história, 37 anos na linha de frente, buscando o melhor para a categoria dentro da luta. Obrigado pela participação aqui no Sofpel Comunidade. Eu que agradeço essa oportunidade, assim como os demais colegas. Infelizmente, acho que eu posso dizer que eu estou há 10 anos na universidade, acho que essa é a 3ª ou 4ª greve que eu participo, né? Eu digo infelizmente porque seria bom que não precisássemos fazer estes movimentos, que as coisas fluíssem de uma forma mais natural, mas pretendo sempre participar da maneira que for possível, e aproveito aqui para reforçar o convite que o Darcy fez aos nossos colegas, né? A comunidade pelotense que participe desse movimento, porque é importante a gente se colocar e tentar evitar que essas atrocidades atropelem a nossa sociedade, para que depois a gente não tenha que correr atrás do prejuízo que vai ser enorme. Então, reforço o convite aos colegas que se juntem ao nosso movimento. Estaremos lá no sindicato manhã e tarde, sempre em determinados horários, nos reunindo para definir as agendas do dia. Obrigado. Muito bem, muito obrigado pela participação da Terena. E dizer também, as reuniões de comando acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30, a segunda chamada às 9h, e ao final a avaliação às 17h. A sede do sindicato fica ali na rua 15 de novembro, número 262, no centro da cidade de Pelotas. O telefone de contato é o 3278-6116. Todos os comandos, o comando instalado e as comissões também. Muito obrigado pela paciência e pela participação de todos aqui no Sofpel Comunidade. Voltamos na próxima terça-feira com muito mais conteúdo lá dos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Pelotas. Um grande abraço e até lá. Depois da várzea, freio e rosetas de espora no mesmo trio. Falta distância de pago e sobra cavalo, na mesma ronda de campo que o céu deságua. Quem tem um rumo de rancho pras 4 patas, bota seu mundo na estrada batendo água. Queremos compartilhar este momento com você. Repleto de histórias e tradição, o Cartório Lorenzi renovou seu ambiente de trabalho para melhor atender seus clientes. Mais privacidade, conforto, acessibilidade e segurança alinham a qualidade do serviço que você já conhece à modernidade desse novo empreendimento. Endereço 7 de setembro 151. Fones 32222203, 32254974. Cartório Lorenzi. Confiabilidade sempre. Essência de vida no Mercado Central, Banca 58, telefone 8406-1315. Além das tradicionais ervas medicinais, você vai encontrar medicamentos fitoterápicos, suplementos, alimentos funcionais, orgânicos, integrais, integrais,